Você já viveu uma relação em que no final de toda discussão, de toda briga, quem terminava pedindo desculpas era você? Mesmo quando foi você quem saiu machucada? Você tenta explicar o que sentiu e ele se magoa com a forma como você falou. Você tenta colocar um limite e ele diz que você está sendo fria. Você reclama de alguma coisa que ele fez e de repente você está consolando ele. E você fica ali pensando: meu Deus, será que eu sou uma pessoa horrível? Se isso já aconteceu com você, presta atenção nesse vídeo, porque existe uma dinâmica sutil em algumas relações em que o homem não precisa parecer poderoso para exercer poder sobre você. Às vezes, ele só precisa parecer uma vítima, porque você conhece a história dele. Ele te conta o quanto ele sofreu, o quanto ele foi decepcionado na vida, o quanto ninguém nunca o compreende. E você se sensibiliza, você pensa, vou ser diferente, comigo ele vai encontrar segurança. Eu vou mostrar para ele que nem toda mulher o abandona. E começa uma coisa muito bonita na aparência. Você começa a amar, mas também começa a tentar salvar. Porque enquanto você está preocupada em não machucar ele, alguma coisa começa a acontecer com você. Você começa a medir as palavras, a observar o humor, perceber o tom de voz, pensar 2 vezes antes de fazer uma pergunta. Você entra em casa e já percebe que ele não está bem. E dependendo do humor dele, você muda o seu comportamento. Você se adapta, você se regula em função dele. Isso é exaustivo. Agora imagina que você finalmente se cansa e você fala para ele: isso me machucou. Eu não gostei do que você fez. Eu não aceito mais isso. E ele não olha para aquilo que você está dizendo, ele olha para a forma como você disse. Olha como é que você fala comigo. Depois de tudo que eu faço por você, você sabe tudo que eu já passei nessa vida. Eu não acredito que você esteja fazendo isso comigo. E pronto. A conversa que começou sobre a sua dor termina falando sobre a dor dele. Aí você pensa: nossa, realmente talvez eu tenha sido muito dura com ele. Ele já sofreu tanto, coitado, eu podia ter falado de outro jeito. Eu não queria magoá-lo. E você já começa pedindo desculpas. Não necessariamente porque você estava errada, mas porque você quer acabar com aquela tensão, você quer voltar a ter paz. E é aqui que a gente precisa prestar muita atenção, porque existe uma diferença enorme entre paz e alívio. Paz é você se sentir segura dentro de uma relação. Alívio é quando a tensão diminui e você pensa: ainda bem que agora está tudo bem. Só que esse alívio vem depois de você ceder, se calar, pedir desculpas ou abandonar aquilo que você estava sentindo. Talvez você não esteja vivendo paz, talvez esteja apenas aprendendo a sobreviver à próxima crise. E o corpo percebe. Você pode não conseguir explicar, mas começa a dormir mal, fica ansiosa, começa a sentir tensão, ter aquela sensação de que alguma coisa está errada. Você começa a ficar em estado de alerta o tempo todo e talvez diga para si mesma: eu estou exagerando, eu sou muito sensível, eu estou ficando louca. Mas às vezes o seu corpo está apenas registrando uma coisa que a sua mente ainda não conseguiu admitir. E então o ciclo se estabelece. Ele faz alguma coisa que te machuca, você reclama, ele se coloca como vítima, você começa a se sentir culpada. Você recua, você acolhe, a tensão diminui, você sente alívio e pensa que agora vai ficar tudo bem. Até que alguma coisa acontece novamente e o ciclo recomeça. E sabe o que acontece depois de um tempo? Você começa a acreditar que se conseguir ser a mulher certa, tudo vai funcionar. Se eu for mais carinhosa, se eu for mais paciente com ele, se eu reclamar menos, se eu cuidar mais dele, se eu não tocar nesse assunto, se eu não provocar, se eu entender mais, talvez ele finalmente consiga me amar do jeito que eu preciso. E você começa a fazer uma reforma inteira em si mesma para tentar estabilizar uma relação que não depende só de você. E é aqui que eu quero entrar em um ponto que é muito importante dentro da engenharia da identidade. Porque quando você passa muito tempo tentando administrar o comportamento de outra pessoa, você começa a perder o contato com o seu próprio comportamento. O que eu gosto?
O que eu quero? O que eu penso? O que eu não aceito? O que me faz bem? Você começa a responder tudo pensando primeiro nele. E aos poucos você deixa de viver a sua vida e passa a administrar a relação. E eu quero te dizer uma coisa que eu considero muito importante. Você não precisa descobrir se ele é narcisista, você não precisa provar para sua família, não precisa convencer as suas amigas, não precisa ter um diagnóstico, porque talvez a pergunta mais importante não seja: ele é narcisista? Mas sim, o que essa relação está fazendo comigo? Eu quero te fazer algumas perguntas. Você está mais insegura do que antes? Você está mais ansiosa, mais culpada, mais cansada, mais preocupada em agradar? Você sente que precisa tomar muito cuidado em tudo que você fala? Você está se afastando das pessoas que você ama? Você está abrindo mão das coisas importantes para você e está constantemente tentando provar que merece ser amada? Então, talvez esteja na hora de parar de olhar exclusivamente para o comportamento dele e começar a olhar para o que está acontecendo com você. Você pode ter compaixão pela história de alguém, você pode entender que ele teve uma infância difícil, pode reconhecer traumas nele, pode entender as inseguranças, mas compreender alguém não significa aceitar ser ferida por essa pessoa. A dor que alguém sofreu explica algumas coisas, mas ela não dá autorização para machucar você. E talvez o seu primeiro passo não seja terminar uma relação amanhã. Talvez seja começar a se observar, a anotar o que acontece, perceber os padrões, conversar com alguém de confiança. Você precisa buscar ajuda profissional também e começar a recuperar a sua percepção. Começar a ouvir novamente aquilo que você sente, porque protagonismo não é sair correndo de uma situação sem entender nada. Protagonismo também é voltar a ter consciência das suas escolhas. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você está tentando descobrir quem ele é? Ou está começando a descobrir quem você está se tornando ao lado dele? Porque talvez você tenha passado tanto tempo tentando decifrar esse homem que esqueceu de olhar para a mulher que você está se tornando. E essa mulher precisa ser olhada. Se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, não se culpe. E também não saia daqui tentando diagnosticar alguém. Use essa informação para aumentar a sua consciência. Observe padrões, observe o seu corpo, observe a sua autoestima e observe o quanto que você está conseguindo ser você mesma dentro dessa relação. Porque identificar comportamentos é importante, mas construir a sua identidade é ainda mais importante. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se você conhece uma mulher que vive constantemente se culpando dentro de um relacionamento, talvez esse vídeo possa ajudá-la a olhar para essa situação de um outro lugar. Eu me chamo Ceissa Viana, eu sou terapeuta, mentora, e aqui a gente fala sobre relacionamentos, padrões, identidade e principalmente sobre como uma mulher pode voltar a ocupar o lugar de protagonismo da própria história. A gente se vê no próximo vídeo. Beijão e gratidão por ficar comigo até aqui.